todos! Vocês sabiam que faz 30 anos que o primeiro Toy Story foi lançado? Muitas das crianças que cresceram assistindo Toy Story agora são pais, o que me fez ter a leve sensação de que mais do que apenas um filme voltado para o público infantil, Toy Story 5 também é um alerta aos pais. Adultos esquecem como é brincar, e talvez seja por isso que para muitos não pareça tão grave assim que o seu filho passe mais tempo na frente de uma tela do que brincando. Winnicott e Piaget, dois autores importantes para a psicologia infantil, devem estar se revirando em seus túmulos com toda essa situação. A psicologia vai entender o brincar como uma atividade fundamental para o desenvolvimento infantil saudável, porque é por meio do brincar que a criança elabora emoções, constrói conhecimento, desenvolve habilidades cognitivas e sociais e organiza sua experiência com o mundo. Então é uma atividade de aprendizagem, de regulação e também de construção da identidade, de simbolização e de expressão, na qual a criança experimenta papéis, testa limites, desenvolve autonomia e integra aspectos internos e externos da sua realidade. Para não falar que é um gasto de energia saudável. O brincar trabalha o lúdico, essa parte da imaginação e da criatividade espontânea que fazem parte da criança enquanto ela ainda está aprendendo a entender o mundo. Uma criança que não brinca perde uma parte importante do seu processo de desenvolvimento, porque ela deixa de vivenciar experiências essenciais para a elaboração emocional, para a construção do pensamento simbólico, para o desenvolvimento das habilidades sociais e para a consolidação da sua autonomia. Então, talvez uma criança que não brinca tanto quanto as outras seja uma criança mais retraída. Ela pode ser uma criança que vai encontrar dificuldades na hora de expressar suas emoções, porque ela não vai saber elaborar o que está sentindo. Ela vai encontrar dificuldades na hora de interagir com outras crianças, pode apresentar menor flexibilidade diante de frustrações, ter mais dificuldades para resolver conflitos, para criar estratégias próprias de enfrentamento e para se posicionar em grupo. É por isso que o brincar é importante. Eu sinto que tem muito adulto que é pai e que é mãe e que não entende o quão importante é o brincar na vida da criança. E acha que está tudo bem deixar o filho na frente do celular por horas seguidas, porque ele está ali jogando, assistindo a vídeos infantis e, teoricamente, o jogar ou se divertir com conteúdo infantil já seria brincar. Então, mas não é bem assim. Porque, primeiro, jogos eletrônicos não abrangem todo o campo benéfico do brincar. Eu não quero ser hipócrita ou soar como se eu estivesse dizendo que jogos não incentivam a imaginação e trabalham habilidades sociais, mas há alguns fatores aqui que o brincar físico tem que o digital não tem. Primeiro, a criança não criou esses jogos. Uma parte importante do brincar é que a criança é que vai elaborar a brincadeira do começo ao fim. Ela vai usar das suas próprias experiências e do seu entorno para fazer isso. É esse fator de criação que permitem a catarse do brincar. É essa forma que a criança encontra para expressar seu entendimento do mundo e suas opiniões. É um espaço livre, onde a criança pode brincar de algo que se comunica intrinsecamente com ela e o que ela está sentindo. Um videogame, a criança pode escolher a temática, mas não é ela quem fez aqueles cenários, aqueles personagens, aquela história. Então não tem o mesmo fator elaborativo do brincar. Depois, há a questão da comunicação. Em um dispositivo eletrônico, a criança não tem uma comunicação com outras crianças. E claro, existem jogos online, mas eu não acho que a gente tenha estudos na área suficiente para dizer a eficácia deles nos processos de socialização infantil. E tem o fato de que não são só crianças que jogam esses jogos. Por último, eu ainda gostaria de apontar o aspecto motor e físico, porque além de todas essas questões psíquicas, o brincar também é uma fonte de descarga energética para a criança e permite o trabalho de habilidades motoras que deslizar o dedo por uma tela ou apertar botões não permitem. Então tem um desenvolvimento motor ali que também está sendo realizado, como o aprimoramento de habilidades motoras finas, o entendimento do próprio corpo, das suas capacidades, seus limites. Tudo isso é trabalhado ali naquele momento. Se há uma crítica em Toy Story 5, eu sinto que ela é mais voltada para os pais do que para as crianças, que no mínimo vão sentir um pouco de pena dos brinquedos que estão jogados de lado nos seus quartos. Então, claro, não dá pra gente ter muita noção por um trailer, mas eu acho que já deu pra entender um pouco da ideia do filme, tô bem animada. Não esperava que eu fosse ficar animada, porque Toy Story 4 me decepcionou um pouquinho, até porque o 3 é muito bom, e aí o 4 não foi tão bom assim.
Tô animada pra ver como os pais da Bonnie vão lidar com toda essa situação. E uma coisa que me chamou a atenção foi o pai da Bonnie mencionando o tempo de tela, a questão de tempo de tela. E, sinceramente, não adianta nada o seu filho ter tempo de tela se ele não é respeitado. Não adianta você estabelecer que, meu filho vai usar o celular, o tablet por 2 horas por dia, se você não tá monitorando isso, ou se ele faz uma pirracinha, ele pede mais um pouco de tempo e você deixa ele lá por 5, 6 horas. Então é isso, pessoal, apenas alguns pensamentos aleatórios que eu tive enquanto assisti o trailer. Toy Story é muito importante pra mim, porque era o filme que eu mais assisti na minha infância. Então, todos os filmes que saem de Toy Story, eu sei que é só a Disney arrancando dinheiro da gente, mas é Toy Story, eu gosto tanto de Toy Story. Enfim, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, um comentário se quiser. Um grande beijo e até um próximo vídeo.